padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É tempo do advento. Vivamos este caminho passo a passo com Maria, Mãe de Deus e nossa discípula exemplar, que nos congrega agora e nos inspira para vivermos como discípulos e discípulas o novo caminho do povo de Deus rumo à salvação. É tempo de expectativas e de esperança, uma esperança que não decepciona porque está alicerçada na palavra de Deus. Acolha agora de coração esta palavra santa, seguindo o exemplo da humildade e da confiança de Maria, a Senhora da Esperança. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amado irmão, amada irmã, este capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o envio missionário dos discípulos, se abre com este envio que sugere a inclusão de nosso nome nesta lista de enviados para anunciar e testemunhar o reino de Deus. Retornando da missão, os discípulos compartilham as maravilhas operadas pela força da graça de Deus. Por isso Jesus exulta de alegria, revelando a comunhão amorosa profunda dele com seu Pai no Espírito Santo, sublinhando o que a graça de Deus realiza no coração de quem a acolhe, focalizando a grandeza dos pequenos que a recebem com simplicidade de coração e, por isso, consequentemente, experimentam neles mesmos uma explosão do amor de Deus. Jesus sublinha que este é o que agrada a Deus. Isto é o que agrada a Deus. Imaginemos revelar aos pequeninos a força do seu amor. Que mistério de amor é este que fica escondido a sábios e entendidos, como Jesus ora? Este mistério é a cidadania que Deus nos concede, inscrevendo nossos nomes sob a condição de nos abrirmos a este amor com seus respectivos desdobramentos em solidariedade e fraternidade. Esta pequenez é a conquista da simplicidade pela deposição do orgulho, da soberba e da indiferença, particularmente para com os fracos e empobrecidos. Não atinge a grande estatura da pequenez diante de Deus quem não reorienta sua vida pela adoção de critérios de uma vida simples e partilhada com todos. São Gregório de Nazianzo, num dos seus sermões, por isso, medita e nos lembra que o ponto de partida para ter esta condição é exatamente saber. O próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, princípio que procede do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do arquétipo divino, o selo inamovível, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, Ele, que é tudo isso, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem. É por isso que o tempo do Advento é tempo de delicadeza de Deus, para nos ajudar, à luz da palavra, a compreender a grandeza desse mistério
e nos deixar tocar por Ele. O Senhor, para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo que é humano, exceto o pecado. Foi concebido por uma virgem, já santificada pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e ao mesmo tempo exaltar a excelência da virgindade. Ele, Cristo, assumindo a humanidade sem deixar de ser Deus, uniu em si mesmo duas realidades contrárias, a saber, a carne e o espírito. Aquele que enriquece os outros torna-se pobre. Aceita a pobreza de minha condição humana, para que eu possa receber os tesouros de sua divindade. Aquele que possui tudo em plenitude aniquila-se a si mesmo, despoja-se de sua glória por algum tempo, para que eu participe de sua plenitude. Uma pergunta São Gregório faz: quais são essas riquezas da bondade? Qual é esse mistério que me concerne? Recebi a imagem divina, mas não soube conservá-la. Ele assumiu a minha condição humana para restaurar a perfeição desta imagem e dar a imortalidade a esta minha condição mortal. Assim estabelece conosco uma segunda aliança, muito mais admirável que a primeira. Amados e amadas de Deus, Deus nos dê a graça de meditar e de crescer neste encantamento e colocar no centro deste tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor, esta verdade. E seja ela a fonte da nossa força e do nosso encantamento para nos prepararmos adequadamente para o Natal do Senhor. Amado e amada de Deus, iluminados pela Palavra de Deus que amorosamente nos conduz neste tempo do Advento, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam da nossa oração. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.